Certo, então a Josi pediu para falar um pouquinho das cefaleias primárias e secundárias. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que entender é o que é que dor de cabeça é a mesma coisa que cefaleia. Quando a gente fala em cefaleia, é a dor de cabeça, é igual, e que a migrânia é a mesma coisa que enxaqueca. Tendo isso em mente, aí a gente continua. Então, a cefaleia, a dor de cabeça, ela é altamente prevalente, ela é muito prevalente mesmo. Ela comete todas as pessoas, 95% das pessoas têm ou terá dor de cabeça ao longo da vida. Ela é uma grande causa de incapacidade, de absenteísmo tanto familiar quanto social e também profissional, o grande motivo de faltas ao trabalho. E a gente sabe também que ela é uma condição subdiagnosticada e, por consequência, subtratada também. A gente tem cerca de 200 tipos de cefaleia. A gente sabe que a queixa corresponde a 9,3, mais ou menos, então 10% das consultas na unidade básica de saúde, e que a enxaqueca é uma das principais. Então, 20 milhões de mulheres no Brasil e 10 milhões de homens brasileiros sofrem com enxaqueca. Ah, tá. Essa aqui é a Classificação Internacional Só das para responder. Cefaleias, é a terceira Obrigado. edição, é a última que a gente tem de 2018. Essa aqui foi traduzida pelo meu preceptor da residência, Dr. Kovacs, e a gente divide, então, as cefaleias em parte 1, as cefaleias primárias. A gente tem só 4 tipos de cefaleias primárias: a migrânia, a cefaleia tipo tensão, as trigêmino-autonômicas, que a gente apelida de TACs, e outras cefaleias primárias. E na parte 2 da classificação, a gente tem, então, as secundárias, que aí é um mundo também, um mundo à parte. Na parte 3, a classificação vai colocar as neuralgias, tanto trigeminal quanto occipital, tem do glossofaríngeo, outros tipos de neuralgias. Então, só de migrânia, para vocês terem uma ideia, tem toda essa a classificação diferencia assim em vários tipos. Tem hemiplégica, tem só aura, tem só migrânia sem aura, enfim, é um mundo assim também. Essa cefaleia tipo tensão, aí eu já vou falar um pouquinho sobre ela, também tem vários tipos, principalmente dividida de acordo com a frequência. É a mais prevalente entre as cefaleias primárias, a segunda é a enxaqueca. Tem um pico de prevalência aos 50 anos. É uma dor característica como aperto, uma pressão, peso na cabeça. Geralmente a dor é em faixa, ela pode ser unilateral também, mas a maioria das vezes o paciente queixa de uma dor bilateral. E essa é para diferenciar da migrânia, ela pode melhorar com a atividade física. Ela tem, geralmente ocorre no final do dia, quando o paciente está cansado, quando o paciente, geralmente ocorre ao final do dia mesmo. As trigêmino-autonômicas, a gente tem a cefaleia em salvas como uma das principais. Então, nesse grupo, a gente tem como característica principal da dor os sintomas autonômicos: o lacrimejamento ocular, a hiperemia ocular, o edema, uma dor de cabeça muito forte, que geralmente tem uma duração mais curta do que as outras, a ptose palpebral, rinorreia. E geralmente não, né? Ela acontece só de um lado. As trigêmino autonômicas são unilaterais. Isso faz parte também dos critérios diagnósticos. Mas aí vocês podem ver que tem a hemicrânia contínua, tem a hemicrânia paroxística, tem um monte, né? E essas, então, dentro das primárias ainda. E as outras cefaleias primárias, então, a gente tem só citei algumas que são um pouco mais comuns. A gente tem a cefaleia hípnica, que é aquela que acorda, é mais comum em idosos, e acorda o paciente à noite sempre no mesmo horário. Sempre no mesmo horário o paciente acorda com dor de cabeça. Outras curiosas, como aquelas por estímulo, cefaleia por estímulo frio, a cefaleia primária do exercício, e a cefaleia numular também é outra curiosa, porque o paciente queixa de uma dor bem localizada. Numular porque tem a dor, ela é bem localizada, como se fosse uma moeda, então, por isso cefaleia numular.
Então, para a gente diferenciar da a cefaleia primária da cefaleia secundária, ela é muito importante que a gente faça essa diferenciação, principalmente na emergência, para afastar causas graves, né? E aí vem os sinais de alerta, que a Josi comentou, né? Os sinais das bandeiras vermelhas. A gente usa esse mnemônico de alerta para cefaleia secundária, esse mnemônico SNOOP, porque ele é bem facinho de lembrar. Então, paciente que tenha sinais sistêmicos de infecção, que tenha rigidez de nuca, e aí a importância do exame físico, né? Que tenha racho cutâneo, os portadores de câncer ou de HIV ou qualquer doença imunossupressora, ou também usuários de medicamentos imunossupressores, né? Também pacientes que tenham algum déficit neurológico focal, que tenham edema de papila, e aí também a importância de fazer o fundo de olho, né, de fazer o exame físico neurológico, ou que tenham também história de convulsão. A idade de início é um pouco questionável, mas o que se tem, assim, bem descrito é que após os 50 anos é um sinal de alerta, é uma bandeira vermelha para quem começa com dor de cabeça após os 50 anos de idade. Aí a gente tem algumas causas específicas para pensar. Cefaleia de início súbito ou primeira cefaleia da vida, paciente que nunca teve dor, e a cefaleia de início súbito, aí depois eu falo um pouquinho para caracterizar melhor, e o paciente que já tinha dor de cabeça e que mudou de padrão. Então, mudança de padrão na cefaleia ficou diferente do que era habitualmente, é um sinal de alerta para a gente pensar em secundária. Cefaleia progressiva, aquela que é uma dor que começa devagarinho e vai aumentando e se torna persistente, ou que ela não melhora com analgesia, também é um outro sinal de alerta. Tem os outros sinais de alerta que aí não são tão contemplados pelo SNOOP, né, pelo mnemônico, pacientes que tenham algum distúrbio ocular ou que tenham glaucoma, também é um motivo para a gente que chama mais a nossa atenção, que tenham aura persistente ou prolongada, e aí depois eu falo um pouquinho sobre o que é essa aura, né, mas ela é característica da enxaqueca. Uma dor de cabeça que aparece e desaparece com a mudança de postura, também nos faz pensar em coisas secundárias. A localização dela sempre do mesmo lado, ou quando ela é exclusivamente occipital, porque aí também a gente vai ter que pedir um exame de imagem. Se é exclusivamente occipital, uma das causas mais comuns é dissecção. Claro, geralmente vai ter história de trauma anterior, prévio, né, mas às vezes não tem história de trauma prévio. E refratariedade ao tratamento analgésico, essa já tinha colocado ali, início ao tossir, após exercício físico, atividade sexual ou manobra de Valsalva, história de algum trauma recente, e aí eu coloco que o início súbito a gente caracteriza como aquela dor que atinge o seu pico, a intensidade máxima em até 1 minuto. E os sinais sistêmicos, então, secreção nasal, rinorreia, febre, podem também nos fazer pensar em outras coisas menos graves, por exemplo, sinusite. É muito importante que a condição, a causa que a gente encontra para essa dor de cabeça, ela seja capaz de provocar a dor e que tenha relação temporal com essa condição, que tenha acontecido, que coincida com o início da dor de cabeça, que essa causa, relação causa e efeito. Aqui tem um algoritmo prático que eu encontrei num dos artigos e que a gente usa bastante, ele é para tratamento da crise de migrânia, mas ele serve para todos os tipos de cefaleia, assim. O paciente chega na emergência com dor de cabeça, a gente tem que, então, identificar se ela é sugestiva de primária ou se tem alguma anormalidade no exame neurológico. Se não tiver, e não tiver outras bandeiras vermelhas, aí a gente, e for característico, é claro, né, de migrânia, aí a gente começa com tratamento. Se teve uma resposta favorável, ok.
se não teve uma resposta favorável, se ela é refratária, e também a gente vai ter que reavaliar o paciente com mais cuidado. E se ela for uma cefaleia que não é sugestiva, não é característica de uma cefaleia primária, aí a gente vai ter que solicitar os exames necessários dependendo da característica da dor daquele paciente. Claro, né, e tratar as outras primárias de acordo com o tipo. Então, o que são cefaleias primárias, né? As primárias são aquelas dores que a cefaleia é doença e é um sintoma daquela doença. Elas são provocadas por disfunção na neuroquímica ou nos neurotransmissores ou nos neuroreceptores cerebrais. E aí, as principais, então, das primárias, a gente tem a migrânia com e sem aura, resumidamente, né, migrânia com e sem aura, a cefaleia tipo tensão, que inclui a infrequente episódica, a episódica frequente e a crônica. O cluster, que é a mesma coisa que a cefaleia em salvas e as outras TACs, incluindo, então, a cefaleia em salvas e as outras primárias. Agora, então, para falar um pouquinho sobre migrânia. A migrânia é um mundo, né? Então, coisas muito importantes que a gente tem que saber para manter o diagnóstico de migrânia. Então, frequência, sintomas premonitórios, tem aura ou não tem, e se já teve ou ainda tem complicações da migrânia mesmo. Então, a gente tem migrânia na mulher, estímulos internos e externos, alimentos que podem servir de gatilho, exercício físico, né, a dor que piora com o movimento, que podem servir de gatilho. A gente tem migrânia no idoso, a gente tem a questão da gravidez, a enxaqueca na gravidez, o que pode, o que não pode, e a gente tem o estresse como um dos fatores mais associados à enxaqueca. Então, é um mundo de coisas, né, para falar. E aí, para falar um pouquinho da enxaqueca, de algumas coisas que eu considero, assim, bem importantes, eu resolvi colocar essa figura porque ela mostra mais ou menos qual é a fisiopatologia da migrânia, né, o que acontece. Então, ela tem que, necessariamente, o paciente tem uma predisposição genética, a causa da migrânia é genética, o paciente nasceu com aquela predisposição, e o que vai dizer se ele vai ter ou não dor, e como é que serão as crises, vão ser esses estímulos internos dele e os externos. E aí, os externos são todos aqueles que, alguns eu comentei ali anteriormente, e os internos são próprios dele, né? Então, num cérebro que já tem a predisposição, essa aí pode ocorrer a hiperexcitabilidade, e aí o que acontece? Essa depressão alastrante é mais ou menos o caminho que a dor de cabeça segue. Então, vai acontecer ativação do núcleo caudal do trigêmeo e o do sistema trigêmeo vascular. Então, essa é a gênese principal. Depois que ativou esse sistema trigêmeo vascular, o paciente vai ter uma inflamação neurogênica na artéria, e é isso que provoca a dor. Então, a gente sabe que o crânio é uma caixa fechada, que a gente tem o que dói na cabeça, que faz a gente sentir dor é a meninge é super vascularizada, então se esses vasos ficam regurgitados, se eles ficam, se há essa vasodilatação, o paciente vai sentir dor. E aí, participam dessa fisiopatologia duas substâncias bem importantes, a substância P e o CGRP. O CGRP é um dos mais novos alvos da enxaqueca, depois eu vou falar um pouquinho dos novos tratamentos que a gente tem para enxaqueca, mas ele é um dos principais. E outra coisa que eu ia comentar também, que eu gostei dessa figura, é que a depressão alastrante, ela começa com aura. Então, aqui, a gente sabe que existem pacientes que têm migrânia com aura e pacientes que só têm migrânia. Só tem a dor, que tem a migrânia é doença, né? Mas, enfim, que só tem dor, e outros que começam com aura antes da dor. E aí, o que é a aura, então? A aura é uma manifestação neurológica que acontece de 5 minutos a 1 hora, antes, durante ou depois da dor de cabeça.
Então, ela, normalmente, o mais comum é que ela venha antes da dor de cabeça, e ela dure em torno, entre 5 minutos a 60 minutos. E se ela for uma aura clássica, por exemplo, ela vai começar com uma alteração visual, o paciente chega a ver esses brilhozinhos, assim, uns risquinhos, um zigue-zague estranho, principalmente num campo visual, e ela se alastra. Então, a aura clássica começa com sintomas visuais, e aí ela percorre todo o cérebro, todo o córtex. Então, um dos sintomas que vem depois da aura visual é a parestesia, né? A parestesia perioral, a formigamento ao redor dos lábios, e a dificuldade de fala. O paciente fica com dificuldade para falar. Alguns dizem que tem uma dificuldade em encontrar palavras, outros que têm a língua fica enrolada, isso que eles descrevem assim mais comumente. Depois que ela chega no córtex motor, ela pode levar o paciente a ter perda de força de um lado, aí a gente tem a migrânia hemiplégica, que é uma das mais, assim, que assusta os pacientes, né, porque realmente o paciente fica com um lado do corpo sem força, ou pelo menos parético, né, pelo menos tem uma perda de força, e também pode ter parestesia no hemilado. Então, acho que essa figura ilustra bem tudo isso que acontece no paciente que tem migrânia. Então, como é que é a dor de cabeça da migrânia? Fatores típicos, então, porque isso é diferente a migrânia na criança e a migrânia no adulto. Então, falando da migrânia no adulto, ela é uma dor de cabeça que ela é moderada a severa. Quando a gente diz que a dor é moderada, ela atrapalha as atividades do dia a dia, mas ela não impede que o paciente faça as suas coisas. Não impede que o paciente estude, não impede que o paciente trabalhe, não impede as coisas, mas ela atrapalha e diminui o desempenho. A severa, a de forte intensidade, é aquela que incapacita a pessoa tem que deitar, tem que parar tudo que está fazendo, porque não consegue continuar com as tarefas. Então, geralmente, é muito comum, é mais característico que ela seja de um lado da cabeça, né, alternando lados. Porque se ela for persistente hemicraniana só de um lado, é um sinal de alerta para migrânia. Ela pode acontecer, mas é um dos motivos que nos justifica pedir um exame de imagem, se ela for só de um lado, sempre. E ela é pulsátil na maioria das vezes, né, latejante, e é agravada pelo movimento. Piora com subir escadas, piora com caminhar, o paciente quer ficar deitado, quietinho, num canto, sem ser incomodado. A duração. A duração é de horas, até 2 a 3 dias. A duração da migrânia é uma duração maior do que aquelas taques que eu comentei ali antes, né? E até do que a tipotensão. E os sintomas que mais comumente acompanham a migrânia, então, são as náuseas, e às vezes o paciente tem vômitos, aí uma das coisas até que eu coloquei aqui, uma figurinha, é que o paciente pode ter fotofobia, e ela é bem importante, inclusive tem alguns estudos que mostram determinadas medicações que são utilizadas pelos pacientes para prevenir a fotofobia. Então, às vezes, mesmo sem dor, os pacientes queixam de fotofobia. E a fonofobia também é bem comum, né, que é a hipersensibilidade ao barulho. Então, da migrânia tem um mundo de outras coisas para falar, mas, resumindo assim, acho que as coisas mais importantes ali das secundárias. Então, a dor secundária, a cefaleia secundária, é um sintoma de outra doença, ela é secundária a outra coisa, seja ela neurológica ou sistêmica, e geralmente exige outros exames para investigação. Então, essa é uma lista bem pequenininha, né, de outras dores, de dores provocadas por outras patologias. Então, a pós-traumática crônica, tem atribuída a outras coisas, ao uso de drogas, ao álcool, ao abuso de medicações, atribuída a infecções, enfim. E aí, a cervicogênica também, né, a cervicogênica é bem importante, porque ela é comum
relativamente comum. E aí é importante que a gente diferencie ela das outras. E a dor de cabeça atribuída a transtornos psiquiátricos, que também é uma causa importante de dor, e pode se confundir com as primárias, né? Eu vou falar sobre uma que é bem comum, que eu acho que é bem importante, porque na migrânia, que é uma das coisas que a gente mais vai falar, assim, ela é muito comum. Então, a cefaleia por uso excessivo de analgésicos, ela é caracterizada mais por pressão, é uma pressão, uma sensação de peso na cabeça, que pode se confundir com a cefaleia tipo tensão, né? É frequente que o paciente reclame que a dor é pior ao acordar pela manhã. É uma dor persistente, afeta mais de 1% da população e geralmente acomete pais e filhos. Falando ali que a gente comentou, né, eu comentei que a migrânia ela é genética, normalmente o pai ou a mãe tem dor de cabeça também. E aí o filho cresce vendo a criatura lá tomar analgésico toda hora. E aí acaba ficando também com cefaleia por uso excessivo de analgésico. E o como é que a gente caracteriza a cefaleia por uso excessivo de analgésico? Então, analgésicos simples, paracetamol, dipirona, anti-inflamatório, Dorflex, Tandrilax, aquela amada ali que eu coloquei, que é a Neosaldina, esses analgésicos simples, se o paciente utiliza 15 dias ou mais por mês, ele vai ter uma dor por uso excessivo de analgésico. Por que doses menores, então, tem maior chance de paciente cursar com cefaleia por uso excessivo de analgésicos? Porque, por exemplo, na Neosaldina, a gente só tem 300 miligramas de dipirona. Além do que, a gente tem esse isomepteno, que é uma substância que tem efeito vasoconstritor, então, para muitos pacientes que não sabem, eles acham que ela é uma medicação leve, enfim, o efeito vasoconstritor do isomepteno pode, inclusive, causar AVC, porque ele é vasoconstritor. A cafeína, que pode aumentar a pressão arterial, e a dipirona em 300 miligramas é uma dose muito baixinha. Normalmente, eu prescrevo 1 grama para os pacientes, já logo no início da dor. Então, utilizar esses remédios, tipo Dorflex, Tandrilax, dipirona, que tem outros compostos junto, também aumenta a chance de cefaleia por uso excessivo de analgésicos. E os triptanos, né, o Sumax, o Naramig, que são os mais comuns, opioides tipo codeína, tramal, morfina, e os ergotamínicos, tipo cefalium, cefalive, se você utilizar mais de 10 dias por mês, também caracteriza a cefaleia por uso excessivo de analgésicos. Como é que funciona a cefaleia por uso excessivo de analgésicos? É importante que a gente entenda isso para poder falar para os pacientes, né? Então, migrânia ou cefaleia tipo tensão esporádica são muito, muito comuns e são as duas primárias mais prevalentes, né? Então, o paciente tem elas numa frequência esporádica. E aí, ele percebe que o uso das medicações alivia essas dores. Quando ele toma o remédio, passa. Mas, por algum motivo, que aí agora não cabe, né, o aumento da frequência das crises leva a uma maior necessidade de analgesia. E o paciente toma e melhora naquele momento. Tem um alívio de horas depois da medicação, né? Mas depois ele começa a ter medo da dor, medo de ter aquela dor horrível. E isso leva o paciente a utilizar o analgésico como um preventivo da dor. Muitas vezes ele nem se dá conta, né? Aí ele acaba ficando dependente dessa analgesia e passa a ter uma dor crônica diária. Falando as neuralgias, as outras cefaleias, né, outros tipos de dor, então, só para citar, a nevralgia do trigêmeo, que é uma dor horrível também, parecida com as TACs, mas tem algumas coisas que a gente pode utilizar de ferramenta para diferenciar, e as outras dores de cabeça, e também dor orofacial, né. Falando um pouquinho bem rapidinho sobre os tratamentos, a gente tem o tratamento farmacológico que é dividido em 2 fases, né? Os abortivos, isso vai depender, é claro, do tipo de dor e da frequência
de dor do paciente. Os abortivos da dor, então, são os analgésicos simples, os mais comuns de pirona e paracetamol, os anti-inflamatórios, eu sou fã do naproxeno, eu acho que ele funciona muito bem para a cefaleia, e os triptanos, aí o Sumax e o Naramig, que são os mais comuns. De profiláticos, vocês podem ver que essa lista, antidepressivos, anticonvulsivantes, antihipertensivos, toxina botulínica e bloqueio occipital, são todas medicações que foram estudadas, que nasceram para outras doenças, e que a gente empresta para cefaleia. E esse é um dos motivos que revolta, entre aspas, os pacientes, que, por que eu vou usar um antidepressivo se eu tenho dor de cabeça? Mas o antidepressivo, por exemplo, a amitriptilina, foi estudado e validado para sua dor crônica, ou, no caso, né, para profilaxia da enxaqueca. Aí é importante que a gente sempre explique para os pacientes o que é que a gente espera do tratamento. Por exemplo, a amitriptilina, a gente espera que ele tenha uma diminuição de 30% no número de dias de dor por mês. A gente tem que falar isso para ele, e que também não vai melhorar do dia para a noite, ele precisa de utilizar a medicação todos os dias por pelo menos 4 semanas, né? E aí muitos acabam desistindo no meio do caminho, porque esses remédios têm alguns efeitos colaterais importantes. E aí tem os novos, né, os anticorpos monoclonais, os caros medicamentos, mas que prometem funcionar muito bem. Então, o primeiro que a gente teve liberado aqui no Brasil foi o Pazurta, foi o Erenumab, né, da Novartis. É aplicação mensal, ele tem 70 miligramas por ml, tem 140, tem essas duas apresentações, ele promete uma diminuição do número de dias de dor por mês, não tão significativa em número, mas para um paciente que tem dor crônica, ficar um dia a menos por mês com dor já é um grande negócio, né? O Engalite, que é o galcanezumab, que é usado tanto para enxaqueca quanto para nevralgia do trigêmeo, e o frenesumab, só que frenesumab da Teva a gente ainda não tem comercializado. E o tratamento que não envolve remédios, que é tão importante quanto, que é o tratamento multidisciplinar. Então, é importante que o paciente siga esse acompanhamento com o neurologista, que principalmente se ele tem sobrepeso ou obesidade, que ele frequente a nutricionista, porque não só alimentos podem ser gatilho, né? A gente não tem muita evidência de alimentos gatilho que realmente causem dor de cabeça, mas a obesidade é um dos fatores de risco para cronificação das cefaleias, principalmente da migrânia. Que o paciente seja orientado para fazer uma atividade física regular, a gente tem estudos que mostram, comparando a amitriptilina com 150 minutos de atividade física por semana, e viu que os dois funcionam, e que a gente pode comparar atividade física regular sendo tão eficaz quanto o uso de amitriptilina. É importante que o paciente tenha um apoio psicológico também, por todas as questões envolvidas, que também podem, questões emocionais, estresse, que podem cronificar a dor, e principalmente também sintomas psiquiátricos e transtornos psiquiátricos que também podem provocar cronificação da dor, e o apoio familiar, é muito importante. Esse aqui é só uma sugestão, né, da Sociedade Brasileira de Cefaleia, e tem algumas revistas bem legais, assim, que tem vários temas